Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem, esse podcast que eu sei que você fica a semana toda ansioso, porque eu fico, então imagino você aí de casa também, espera na nossa série favorita, né, que é o nosso Papo de Enfermagem, sempre com conteúdos atualizados, informações relevantes, né, para que a gente se capacite cada vez melhor. Prazer, para quem ainda não me conhece, me chamo Felipe Macedo, sou enfermeiro e professor, e estou aqui com ela. Andressa Vale, Uhum. simbora, galerinha, vamos começar esse Simbora. podcast, Pois né? é, e olha só, sabe, Andressa? O pessoal tava aqui, ó, nos murmurinhos, nos bastidores, pedindo que a gente trouxesse também temas sobre a unidade básica de saúde, né? Que muita gente gosta de hospital, mas o pessoal começou a pedir também falando sobre a UBS, né? Sobre a estratégia de saúde da família, o que é que o enfermeiro faz. Aí a gente pensou assim, poxa, então já que a gente vai falar de UBS, né? Vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre muita coisa. E a gente trouxe um temazinho hoje, sabe qual, Andressa? Imagina, claro que ela sabe, né, gente? É claro que ela sabe, mas você que É não só pra sabe. fazer um suspense, É né? só o charme, né? Eu tenho que fazer meu charme, né? Deixa ele que vem primeiro. Pessoal, o tema de hoje é sobre planejamento familiar, né? Então, vocês que estavam nos pedindo, né, falar outros assuntos além dos muros do hospital, né? Então, pensando em vocês, né? Andressa, você já comentou em outros vídeos que trabalha também, trabalhou e trabalha no PSF, né? Na Isso, UBS. exatamente, é. Tu já fez, tem costume de fazer planejamento familiar? Sim, muito planejamento familiar. Agora sim, né? Infelizmente, as pessoas não procuram por si a consulta de planejamento familiar. Verdade. Mas a gente tem uma procura muito grande, principalmente pelo público mulher, né? Que é procurando, por exemplo, né? Algum método contraceptivo, no caso, para evitar a gravidez, né? Então, no caso, isso já faz parte do planejamento familiar, né? Isso, Isso, de Felipe? forma indireta, né, no caso, assim, Isso. a mulher vai no posto, ela diz assim: "Ah, eu quero a receita", já é assim, né: "Ah, eu É, quero a receita do meu anticoncepcional". Então é. ela sai de casa com essa cabeça, com essa mentalidade, e aí ela não muitas vezes ela não entende que ela tá saindo, na verdade, atrás de um planejamento familiar, né. Então, Andressa, só para o aluno entender, né, e para a gente começar a contextualizar, explica para eles o que é, de fato, o planejamento familiar e por que que ele acontece na Sim. UBS, por favor. Gente, vamos lá, né? As consultas de planejamento familiar, né, normalmente é feito pelo enfermeiro, né, esse profissional extremamente importante, né, que é nós da área da saúde, né? Então, o enfermeiro, ele vai fazer essa consulta de planejamento familiar. Mas o que é esse planejamento familiar, né? Quais são realmente as estratégias que nós precisamos ter com nossos pacientes? Nas consultas, gente, é voltado para planejar a vida daquela pessoa, seja ela um homem, seja uma mulher, né? A gente precisa planejar ou até mesmo do casal. Mas planejar o quê, Andressa? Planejar, por exemplo, o futuro dessa pessoa em relação a filhos. Será que aquela mulher ela quer ter filhos? Ou se ela quer, qual o momento ideal que ela quer ter aquele filho, né? Então a gente faz isso nas consultas de planejamento familiar. Ah, mas eu não quero ter filho agora no momento. Então, no caso, entra aí os métodos contraceptivos, né, para evitar aí no caso a gravidez, né? Então a gente procura traça os métodos, né, os melhores métodos para essa mulher, para que ela realmente venha, a gente consiga colocar um método que ela vá realmente se adaptar, que ela vá gostar, né? Que ela vá ter uma facilidade maior, né? Inclusive, depois a gente vai até conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Mas aí, professora, vem a pergunta, né? Será que é só isso? Será que é só esse método, né, contraceptivo? Não, tá, gente? Envolve também a questão da prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente normalmente conversa muito com os pacientes, né, e procura ali, através da prevenção ginecológica, né, tentar realmente procurar se aquela pessoa tem algum IST, uma sífilis, um HIV, né, que a gente consegue fazer através dessas consultas, né. Então, a gente já aproveita aquele momento e faz toda a parte de prevenção, No tá? caso, também os testes rápidos, né, que a gente pode estar fazendo, né, que a Sim. gente já rastreia ali algumas condições. E por que que isso vai muitas vezes, né, eu falei assim no início, né, que a gente foge um pouco do hospital e vai falar da UBS, porque a UBS ela é a porta de entrada do SUS, né, então todo o nosso sistema de saúde ele começa lá na unidade básica de saúde, no famoso postinho, né, Andressa? Então ele é a porta de entrada. Então eu sempre gosto de falar isso para o aluno, que prevenir
ainda é melhor do que tratar, né? Então, tudo é melhor se a gente prevenir. É melhor prevenir uma ferida do que tratar. É melhor eu prevenir uma doença do que eu tratar. É melhor eu prevenir, no caso, uma gravidez, do que eu ter uma gravidez indesejada. Não estou dizendo que a mulher não deve ter filhos, tá? Estou dizendo que talvez ela não queira naquele momento. Às vezes pode ser que a mulher, ela esteja naquela fase, por enquanto eu quero ter filhos. Mas eu não quero agora. Eu estou numa fase que eu estou construindo minha carreira, eu estou estudando. Por exemplo, eu tenho 25 anos de idade, mas eu quero ser mãe daqui a 5 anos, daqui a 4, 3. Então, por isso, a gente precisa planejar. Então, a mulher, ela precisa de todo esse acompanhamento, então a gente precisa prevenir certas situações, né? Então, a gente vai utilizar de alguns recursos, né? Algumas condutas para fazer todo esse planejamento. Por isso que se chama assim. E pensando também na prevenção, né? Prevenção de quê? Dessas condições indesejadas, como as próprias infecções sexualmente transmissíveis, como a Andressa já falou, as gravidez indesejadas, que pode acontecer em qualquer fase fase da vida da mulher, né? Pode ter ali uma gravidez indesejada, seja na adolescência, seja na fase já adulta, né? Então a gente vai entender também a importância dessa prevenção da gravidez indesejada. Perceba que eu sempre vou dar ênfase assim. Gravidez indesejada, ou seja, aquela gravidez que a mulher não quer naquele momento, tá? Não quer dizer que ela nunca possa querer, mas naquele momento, naquela situação, ela ainda não deseja ter filhos, tá E bom? também aquela mulher que quer ter naquele momento, a gente dá o suporte, né, para que ela possa realmente já planejar de agora, né? Então ela já vem ali preparando, digamos assim, o corpo dela, né? Tendo uma alimentação saudável, a gente já começa a introdução aí do ácido fólico, né, que deve se iniciar 3 meses antes da gravidez. Então, se ela quer engravidar daqui a pouco tempo, né? Então já posso indicar essa mulher a fazer o uso do ácido fólico, tá certo? Então, por isso, gente, que abrange muito. A gente tem aquela mentalidade de que o planejamento familiar é só em relação a pessoa se planejar a não ter filhos, mas não, tá? Inclusive, volta aí também para a parte da adolescência, tá? Planejamento familiar vem a questão da conversa que a gente tem até mesmo com o adolescente. Inclusive, eu quero dar até um exemplo para vocês, né, que aconteceu uma vez no posto de saúde, né, na qual eu estava trabalhando, e aí chegou uma mãe, simplesmente escuta essa, viu, Felipe? Chegou uma mãe simplesmente desesperada, gritando lá no posto de saúde, e ela começou a xingar lá o filho dela, dizendo que o filho dela era um psicopata, né? Ai, meu filho é O um dia mais calmo. psicopata, ele tá encapetado, O né? dia mais O dia calmo mais. da UBS, né? Exatamente. Aí, meu filho tá encapetado, eu vou levar ele pra rezadeira. Aí falou um monte de coisa, minha gente. Tipo assim, o menino tava super Qual a idade traumatizado. dele? Lembra? 12 anos, Nossa, tinha muito novo, 12 muito novo. anos, era um adolescente. Aham. E aí a mãe simplesmente estava esculhambando ele na frente de todo mundo que estava na fila da farmácia. Só porque a fila da Uhum. farmácia, principalmente quando é dia de pegar remédio controlado, é enorme, gente. É. Então, assim, lá no posto de saúde onde eu trabalhava, lá eles davam esse remédio controlado, né? E aí, sempre quando era no dia de dar o remédio controlado, as filas eram gigantes. Então, essa mãe chegou gritando com esse adolescente, dizendo que o filho dele estava encapetado, que esse filho era um psicopata. Gente, assim, o menino não tinha nem cor mais. O bichinho tava só com a cabeça baixa, ele não sabia nem o que falar, né? E ela arrastando ele. Quando chegou lá na sala, que a gente começou a conversar pra saber o motivo que ela tava gritando assim com o filho dela, ela disse que era porque o menino simplesmente entrava dentro do banheiro e ficava fazendo o processo de masturbação. Entendi, entendi. Aí diz que abriu a porta, na hora que abriu a porta do quarto, viu lá o menino fazendo o ato, né? Não Então ela precisa repetir, simplesmente. Andressa. Então ela Andressa quase que simplesmente. fazia o sucesso aqui, mas Então não simplesmente. precisa fazer. Eita, não aguento a Andressa não, minha Eu me filha. empolguei, me Oi, empolguei. não aguento a Andressa. Mas, gente, ó, simplesmente a mãe surtou. Né? Porque viu o menino fazendo o ato, né? Uhum. E a mãe disse que o menino tava encapetado, dizendo que ele passava 2 horas dentro do banheiro. Gente, aí você já imagina o constrangimento desse adolescente. O Sim, trauma que pode ficar num adolescente desse. exatamente, Sendo, gente, que faz totalmente parte da fase da puberdade, né? Essa exatamente. fase de transição, essa fase que o adolescente, ele tá, assim, o famoso hormônios à flor da pele, né? Que a gente chama, né? Então, é comum que esse adolescente, ele tenha realmente esse desejo de estar ali. Por exemplo, ele conheceu agora esse ato, né? Então, ele viu que era uma descoberta e viu que ali era bom, que era legal, E né? ele tá ainda numa fase de descobrir e conhecer seu próprio corpo, né? Isso, Que a gente até exatamente. teve um podcast, tava resgatando aqui, que a gente tava falando sobre as sondas, né? Sonda Aham. vesical feminina. E a gente até falou que até hoje, inclusive eu tava lembrando desse podcast
podcast um dia desse. Que eu tava numa aula, né, de anatomia. E, Andressa, tinha mulheres que, por exemplo, tinham idade pra ser minha mãe, entendeu? Alunas minhas, Sim. né, que tinham idade pra ser minha mãe. E eu falando, e a primeira vez delas sabendo que existia dois orifícios, né? Que eu tava justamente falando sobre isso. Aí eu falei no nosso podcast, eu disse que a gente tinha tido um podcast, até disse pra elas assistirem depois. Disse, olha, a gente fez, né, um podcast sobre sonda e tudo. Aí eu falando, gente, a mulher tem dois orifícios diferentes do homem. O homem tem só um orifício, ali no caso, sistema geniturinário, né? É apenas um orifício, né? Que serve, é a uretra, serve para urinar e serve também para questão sexual. E eu dizendo, e a mulher, não, é dois. E algumas mulheres disseram assim, né? Algumas alunas, que inclusive tinham idade para ser minha mãe, mas disseram assim, como assim tem dois? Né? Então, olha só, né? Aí eu fiquei pensando, olha, mas é uma pessoal que tinha idade para ser minha mãe, ou seja, de uma geração anterior a mim. Sim, E as que eram mais da minha idade, elas sabiam, sim. né? Que tinha dois. Aí eu fiquei pensando, então assim, claro que aqui é só pensando por cima, tá? Não tô concluindo nada, eu tô só pensando, imaginando. Eu imagino que as outras gerações, elas tinham mais dificuldade do conhecimento Uhum. do que a nossa. A nossa hoje já tem um acesso maior à A informação, né? facilidade também, Facilidade, né? mas ainda existe muito tabu, né, Andressa? Sim. E ainda tem muitas pessoas que, mesmo estando agora na atualidade, não conhecem, né? De vez em Exatamente. quando eu chego na sala de aula e às vezes eu percebo que tem pessoas que ficam. Não E fala às que não vezes sabe, né? Mas fica com aquela carinha assim que você nota E também a logo. vergonha de perguntar, né? É. Porque assim, eu, por exemplo, pra mim, minha mãe nunca chegou a fazer esse tipo de situação lá em casa, não. Também ela nunca me pegou no ato, graças a Deus. Mas, Mas isso é muito constrangedor, Ave gente, pra um Maria, com adolescente, um certeza, com bichinho. toda certeza, eu Depois eu fui imagino. conversar com ele, viu, gente? Depois eu vou Aham. contar pra Depois eu vocês. quero saber. Eu já tava me coçando, Não, perguntando eu o que fui foi que tu conversar fez. com Depois, ele. daqui Ele a pouco tu chorou, diz. só pra ter noção. Minha mãe, ela nunca passou por essa situação, graças a Deus. Mas eu lembro que assim, minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Toda a minha família Hum. muito cristã, muito religiosa. E na cabeça da minha mãe, muita coisa é pecado, entendeu? Tudo é pecado. Uhum, Não, não pode, é sim. pecado. Até, por exemplo, beijar na boca, minha mãe dizia que era pecado, dizia que não Uhum. pode. Ah, se você estiver conhecendo uma pessoa, conheça pra casar. Aí eu lembro de uma frase, sabe, que eu tinha visto no Instagram, que era assim: quer conhecer um homem, tem um filho com ele. Aí tinha o pessoal embaixo dizendo, então eu não quero conhecer. Eu acho um preço muito caro, né? Você É. precisar ter um filho com um homem para poder Eu tenho que conhecer ele. Não, conhecer. então não quero, obrigado. Mas enfim, brincadeiras à parte. Era isso, né? Minha mãe, né, que é até relativamente nova, mas ela não teve nenhum conhecimento sobre a parte de educação sexual, né? Então tudo era muito tabu. Eu lembro que lá em casa a gente não tinha assim abertura para falar sobre nada, Uhum. sabe? Pelo amor de Deus, às vezes a gente estava assistindo um filme ou uma novela e do nada começava uma cena quente. Aí tinha que fechar os olhos, tinha que Não, fazer não, mas assim, era ó. incrível. Não, mas era incrível, porque eu assisti a série todinha, nunca tinha nada. Nunca. Quando ia assistir Nunca na tinha frente da nada. Aí era mãe. só o dia que minha mãe estava em casa, na hora que mãe chegava, começava. Mudava até o toque, ficava um toque bem sensual. Tu E tá assistindo? aí assim, ó, era o povo. Era, minha mãe, o que é isso que tu tá assistindo, menina? Você quer desligar a TV? Tinha vez que ela pegava meu TV, assim, ó, pá, e desligava. Eu digo, eita, como é educado, obrigado. Lá era desse jeito. Minha mãe era assim. Mas ela não deixava a gente assistir de forma alguma. E aí, sabe que nem muitas vezes nem tinha nudez, sabe? Era só mesmo ali a insinuação, Eu né? sei. Mas muitas vezes não tinha nudez, era só insinuação, né? Do que o casal ia fazer, que todo mundo sabe o que é que eles iam fazer, que também não preciso dizer. Mas minha mãe não deixava a gente assistir. Ela, às vezes, ela pegava o controle. Quando era na TV, ela fazia uma coisa, eu achava muito engraçado. Quando era na novela, tipo na Globo, essas coisas, ela mudava de canal. Aí ela deixava lá, tipo, em 5 minutos, em outra coisa. Aham. Aí passava, aí voltava. Ela dizia, pronto, já deve ter passado. Aí ela voltava pra gente continuar assistindo. Aí, quando era na TV, assim, canal aberto, era assim. E quando era filme, ela pegava o controle e avançava. Ela avançava, isso no DVD, né, antigamente, né? Igual os maias, incas e astecas, a gente usava DVD. Antigamente, hoje é só streaming, né? É. Naquela época do DVD. Aí mãe avançava. Ela avançava, quer dizer, não, eu não quero que vocês tenham acesso a isso. Eu não quero que vocês vejam isso, porque isso é pecado, isso faz mal, não sei o quê. Então, assim, eu lembro que quando eu fui chegando nessa fase de adolescência, eu tinha muitas dúvidas, né? Até mesmo por causa da minha sexualidade e tudo mais. Eu tinha muitas dúvidas. E eu não tinha abertura dentro de casa para falar sobre isso, sabe? E aí, muitas vezes acontece isso com nossos alunos também, né? Nossos Sim. alunos, nossos pacientes, a comunidade que a gente atende lá na UBS, às vezes as pessoas querem perguntar, mas elas não sabem nem como perguntar,
né? Elas têm dúvida, elas têm medo, elas têm vergonha, né? É. Às vezes ensinaram que é um pecado. Aí eu queria saber de ti, Andressa, assim, como é que você lida com essa situação? Pronto. Como é que você lidou, no caso, com o rapaz, e qual é a dica que você dá também para quem não está nos assistindo, Pronto. entendeu? Assim, gente, tudo vai em relação ao respeito, né? A gente tem que entender o lado da mãe e a gente também tem que entender o lado desse adolescente, né? Provavelmente, né, pelo que eu entendi ali do contexto, a mãe era uma mulher religiosa, né, e que ela realmente era parecida, né, aí com a sua mãe, né, Era que só que não ela. dava abertura para isso e E ainda, né, eu acho que fez mãe só não fez isso aí porque ela não chegou a me pegar no ato. Porque como eu sabia que minha mãe era assim, eu fazia tudo escondido. Fazia tudo escondido. 2 horas trancado no banheiro, né? Não, mãe, tô fazendo totô. Né? Esperava sair pra trabalhar. Quando mãe ia trabalhar, pronto. Ah, Era igual sair pra namorar, que mãe não deixava. Não sei se gente. tu tinha isso, mãe não deixava. Ela dizia assim: não, vocês não podem sair de casa depois de 9 horas da noite, depois de 10 horas. Aí eu ficava na minha cabeça pensando assim, eu digo, engraçado, o pessoal de antigamente acha que só namora de noite, né? Digo, oh, meu Deus, mal sabe. Só pode namorar Mas, depois de 9 mãe, por horas. favor, não assista. Isso aqui é inteligência artificial. Estou mudando minhas palavras. Não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu, por favor, não Oh, meu Deus, se assista ela assiste esse isso. podcast ali, ela Ela vai vai. murchar, tão. Vai. Mas, enfim, voltando. Mas enfim, né, gente, continuando aí, deixa eu falar pra vocês como foi, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a postura e entender um pouco dessa mãe, né? Então a gente simplesmente não pode xingar a mãe, falar alguma coisa com a mãe, Chamar de porque doida, né? isso, Porque o pessoal faz exatamente, isso, né? Ah, é essa mulher é doida, é louca, né? perturbada, né? A gente não pode porque a gente também precisa entender o lado dela, né? Então, a conduta da enfermagem é tentar acolher ambos, tanto aquela mãe, né, que tá desesperada por achar que o filho está com alguma psicopatia, né? E também acolher aquele adolescente, né, que no caso tá aí nessa fase de mudanças hormonais, tá certo? Então, no caso, primeiramente eu conversei com a mãe, né, tentei acalmá-la, né, dei água pra ela e depois fui explicar pra ela que isso era algo natural, né, era fisiológico do corpo daquele adolescente e que a mulher era diferente do homem, né? Uhum. Porque a mulher ela não passa por essa fase de ter, lógico, a mulher ela vai ter a curiosidade, né? Quando Sim. chega ali na parte da adolescência, a mulher, ela tem a curiosidade, mas ela não é que nem um homem que fica ali nesse processo de masturbação mais ativa, né? Digamos assim, né? Mas no caso, a gente precisa explicar para essa mãe, para tentar acalmá-la, que é fisiológico e se não é uma doença, certo? Porque às vezes ela pensa que é uma doença, o filho tá encapetado, né? Enfim, né? Então a gente tem que explicar que isso é fisiológico do corpo, tá certo? E no caso do adolescente, gente, quando eu fui conversar com ele, 12 aninhos ele tinha, viu? Mas assim, já era um rapazinho já todo, Uhum. sabe? Pra frente, né? Todo pra frente, né? E aí eu fui conversar com ele, né? E eu conversando com ele, ele começou a chorar. Tipo, eu acho que ele tava tão Com vergonha, constrangido né? da situação que ele simplesmente chorou na hora, né? E Eu aí, acho que ele se sentiu culpado também, né? sim, com certeza, né? Por conta Da daquele, né? situação. Do choque que ele teve ali no momento, né? Do constrangimento. Então, Sim. realmente é bem complicado nessa situação. E aí eu conversei com ele, né? Perguntei pra ele o que é que ele estava sentindo naquele momento. Ele falou que estava com um sentimento de vergonha muito Claro, grande. né? Que é super compreensível, Isso. E né? aí, depois, eu conversando com ele, né, perguntei se ele já tinha alguma namoradinha. Por quê? Porque a gente já tem que ir para a próxima etapa da enfermagem, que é o quê? A prevenção. Prevenção da gravidez na adolescência, né? Prevenção de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, conversando com aquele adolescente, o que foi que ele disse, Felipe? Que estava conhecendo uma meninazinha, Uhum. né? Que estava gostando daquela menina e que tinha dado beijo já, mas não Certo. tinha chegado no ato Nos finalmente. sexual, né? Mas que já tinha conhecido ela, que estava gostando dela e que já tinha dado uns beijinhos, né? Pelo Uhum. menos foi o que ele me Foi o que ele falou. disse. E aí, eu conversando com ele, eu disse: olha, mas se caso você chegar até a primeira relação sexual, né, é importante que você tenha ali o uso do preservativo. Aí ele falou assim: não, tia, que ele tava me chamando de tia, né? Que tu sabe que eles adolescentes tudo quer Aham. chamar nós de tia, né? Tia, tio, né? Aí, não, tia. Você é doida, é, tia? Eu sei dessas coisas, eu tô ligado nas paradas, né? Assim, né? Uhum. Aí eu tô ligado nas paradas, se preocupe não que eu sei usar. Eu disse, tu já tentou usar alguma vez, por acaso? Aí ele disse, não, mas eu assisto uns vídeos aí massa, não sei o que. Depois ele foi se saltando, né? Disse que Uhum. assistia os vídeos e já sabia como é que colocava um preservativo, né? Eu disse, pronto. Pois quando você chegar a ter o primeiro ato sexual, é importante que você faça uso do preservativo, tanto para você evitar a gravidez, que eu tenho certeza que você não quer ser pai agora, né? Você ainda é muito novo, como também para poder evitar as infecções sexualmente transmissíveis. E aí eu fui explicar para ele o que era isso, né? Porque ele não estava entendendo muito bem o que era isso. Então, Sim.
Eu peguei algumas imagens, né, peguei algumas fotos e já mostrei pra ele: "Ó, tem aqui a sífilis, que é essas feridinhas, né, tem o HIV que eu não sei se você já ouviu falar", ele disse: "Não, já ouvi falar sim, aquela doença que a pessoa fica bem maguinha, né", ele falou desse jeito, né. Aí eu disse: Mas "Pronto, e assim, mas tem". pelo teu julgamento, pelo que tá contando, era um conhecimento muito raso, né, posso dizer assim, né, Sim, que claro. porque olha só, pessoal, o perigo, né, imagina só, um adolescente, 12 anos, ali se descobrir na puberdade e tudo, e ele disse que ele aprendeu a colocar um preservativo através de uma pornografia. Então me digam, será que essa realmente é a conduta certa, né, será que é isso que a gente quer? Porque quando a gente já teve até outros podcasts que a gente falou sobre um pouco sobre sexualidade, a gente quando fala de saúde, a gente fala do conjunto inteiro, né. A sexualidade faz parte do ser humano, né, do homem, da mulher, da criança, do idoso. Da criança, mas é de forma o quê? De forma da infância, tá. É uma sexualidade que ainda não foi descoberta, tá bom. Mas que ela tem também estímulos e tal, isso aí a psicologia explica, tá bom. E aí a gente desde a criança, a gente já tem que entender, né, que a gente vai ter esses estímulos sexuais desde muito cedo, né. Então a gente precisa educar, né, a gente falando sobre isso, a gente precisa trabalhar muito com essa educação sexual, porque falando nisso, né, Andressa, aí eu me lembrei, eu achei, assim, até de certa forma bem grave, né, ele aprender um preservativo com a pornografia, porque me indica para mim reflete que ele não teve acesso à educação sexual, Sim. né. E aí já lembrei de outro problema que é o quê? É nossas crianças, né, que Uhum, muitas vezes elas não têm essa comunicação em casa, como eu não tive, embora eu não culpo a minha mãe também, como você até falou, eu respeito muito, e uhum. eu entendo que ela foi assim, porque ela foi criada assim também. Exatamente, é. Hoje eu tenho uma comunicação muito melhor com a minha mãe, entendeu? Porque hoje eu sou um adulto, hoje eu converso com ela como adulto. Entende o lado dela Entendo o lado também, dela, né. nunca fui bater assim, frente, sabe, assim, nunca fui de: Uhum, "Ai, se minha mãe é assim eu vou contra", sabe, sempre respeitei o que era para ser, o que não era, entendeu, sim. sempre respeitei. E eu entendo muito o que foi a criação dela, entendeu. Mas as nossas crianças, né, pessoal, a gente precisa lembrar, eu sei que é um tema bem delicado e até de certa forma polêmico, mas a gente precisa lembrar dos abusos infantis, né, abusos infantis tanto da criança e também do adolescente. Tem crianças que são abusadas, né, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, né. Então a educação sexual, infelizmente ainda tem pessoas hoje e não estão longe de vocês, né, estão próximas, tem muitas pessoas que pensam que educação sexual é ensinar sexo, né, então isso é um mito, né, não é isso. Quando eu falo para educar uma criança sobre sexualidade, não é que eu vou ensinar a criança a fazer sexo, não é isso, até porque ela nem tem idade para isso. Mas é que a criança conheça seu corpo, né, saber quais são as partes que pode tocar, quais são as que não podem tocar, né. E aí a gente precisa falar disso, porque às vezes a criança não sabe e às vezes um adulto age de má fé, né, acaba abusando ali do corpo daquela criança, porque não entende, e a criança se ela não tiver essa abertura, ela não entende muitas vezes ela nem vai entender. Eu conheço vários colegas meus, né, tanto homens quanto mulheres, que me relatam isso, que foram abusados quando era criança e não sabiam que estavam sendo abusados. Uhum, E muitas vezes eram pessoas de casa, sim. era o pai, era o avô, né, que é uma pessoa que você olhar assim, quem é que vai imaginar, né? Uhum. E assim, é bem difícil de falar sobre isso, porque quem é que vai imaginar, né. E aí É. eles quando era criança, alguns amigos meus me contam, né, que o avô chamava: "Vem passar a tarde aqui comigo, comprei bombom pra você", não sei o quê, e eles iam, né, criança, né. E aí iam, e quando o avô estava lá, passava a mão em certos locais, fazia Uhum. certas coisas, e na cabecinha deles, eles achavam que era um carinho, né, de pai, de avô, de Isso. família. E aí depois, já de muito tempo, depois de adulto, né, estudando sobre educação sexual e tudo mais, foi que eles entenderam que não, Por né, isso que que agora não tem era algumas didáticas já com isso, crianças, né, que eles mostram que não pode, né, aí coloca ali o exatamente. localzinho do corpo, né, especificando que não pode tocar naquele local, né. Então assim, que bom, né, que a gente teve aí essas mudanças, né, e que Exato. hoje em dia as crianças elas estão tendo acesso a mais informações relacionadas à sexualidade, e não deixar para conversar, para falar depois que acontece Depois que algo, acontece né. não, a gente sempre é o que eu falei no início, né, sempre trabalhar na prevenção, prevenir é melhor do que tratar. Então eu não Isso. quero uma sociedade que é abusada, uma sociedade, né, que não tem acesso ali à comunicação, que não entende sobre educação sexual. Então nosso papel enquanto enfermeiro também está nessa situação, né, Educação de em educar, saúde. exatamente, educação em saúde, né, de orientar, de explicar para a mãe, né, que ela deve conversar com seus filhos ainda na infância, né, quais são as partes que pode tocar, né, o que é que não pode. Eu vou dar até um exemplo, eu estou atendendo uma pessoa, né, um adolescente de acho que 13, 14 anos, por aí. E olha só, adolescente, ou seja, menor de idade e sexo feminino, né. E a lesão é no bumbum.
Aí pronto, aí é o combo, né? Menor de idade, região íntima É e mesmo. sexo adolescente. Ou sexo adolescente. E sexo feminino. Tô atendendo essa pessoa. Mas o motivo? Foi por causa de uma cirurgia que foi Ah, feita, tá. entendeu? Aí tá com a lesão lá. Ah, Não foi lesão por pressão, não, entendeu? entendi. Não, foi por causa de uma cirurgia mesmo, que teve que abrir, aí ficou o Sim, orifício. sim, sim. Mas enfim, aí assim, quando eu chego, né, eu sempre for muito profissional e, por exemplo, jamais atenderia essa pessoa sozinha. Tipo, ela Uhum. sempre vai com a mãe. E até Faz lembrar pra questão, né, vocês. da mãe ficar Isso, e ali no até lembrar pra momento. vocês, tá, pessoal? Que é pra quem não sabe, a gente, enquanto enfermeiro, né, profissional de saúde, a gente não pode fazer atendimento, né? Se um menor de idade chegar sozinho, a gente não pode atender, né? Por questão da segurança do paciente, né? E não pode atender ele sozinho, né? Sempre tem que estar com acompanhante, quando menor de idade, porque ele não responde por si mesmo. Só que às vezes até acontece, né, Andressa, de chegar, às vezes um adolescente de 15, 16 anos, 17, e às vezes eles vêm nos procurar justamente, principalmente na UBS, porque é o local que eles se sentem mais seguros. Uhum. Somente quando é casos assim, né, É, de abuso nem tanto, porque acho que abuso ainda não é nossa realidade, assim, pelo menos para mim não é. Das pessoas ainda chegar para falar de abuso, eu acho que é muito mais do psicólogo, é. né? Mas casos assim de gravidez, tipo, a virgindade, né? Perdeu a Uhum. Sempre virgindade, aparece casos assim. e muitas vezes eles ficam muito confusos, né? O adolescente fica muito confuso, muito preocupado, e vem a preocupação igual. Acredito que esse menino também estava bem preocupado, que tu atendeu. Vem aquela preocupação, tipo, minha mãe vai me matar. É. Namorei, minha mãe vai me matar. E é tanta desinformação que ele não sabe, né? Seja o menino, seja a moça, ele namorou e ele não sabe se ali já vai ser uma gravidez, É. E né? assim, Porque já, tem essa já desinformação. Já pegando aí o gancho, né, que Felipe tá falando, né, de gravidez na adolescência, inclusive, né, gente, já voltado aí para a pergunta, né, será que tem como prevenir a gravidez na adolescência, né? E a resposta é sim, tá, gente? Primeira coisa, a gente não pode estar romantizando gravidez na adolescência. Ah, mas eu fui mãe com 14 anos, cuidei da minha filha e ela tá aqui, linda, maravilhosa. Que bom, tá certo? Parabéns para você, isso realmente é muito bom, porque tem muitas que não conseguem, né, realmente levar adiante essa Aham. parte de ser mãe, porque é realmente uma tarefa muito difícil ser mãe, ainda mais na E adolescência. principalmente quando alguém que não foi planejado, né? Que Sim, não foi esperado. exatamente, é. Aí vem essa questão também. Mas, gente, a gente não pode estar romantizando, né? Você que foi mãe aí na adolescência, que tá assistindo esse vídeo, você sabe o quão foi difícil. Muitas vezes você precisa abrir mão de muitas coisas que você ainda tem a desenvolver, né? Para poder criar uma criança, né? Então, assim, o que você puder fazer para colocar essa meta de ser mãe mais para frente, melhor. Tá certo? Então, assim, não podemos romantizar, porque dá pra você ser mãe, mas não agora. O momento da adolescência é o momento que você tem ali pra viver o momento da adolescência, Pra né? descobrir Então, seu corpo, né? isso, exatamente, né? E a questão também de você terminar seus estudos, né? Para que você possa ter um futuro digno pra dar para os É. seus filhos, E o que né? eu falei de conhecer o homem, né? Porque assim, às vezes, quando a gente é adolescente, tudo é muito intenso, né? Aí Ave Maria, a raiva é uma muito semana já tá intensa. A amando, raiva né? é muito intensa, o amor é muito intenso. E aí o que eu falei, né? Se você quer conhecer um homem, ter um filho com ele, pelo amor de Deus, né? Não, né, gente? Não Porque leve ao pé da imagina letra. quantas pessoas estão aqui, né? Levanta a mão, Andressa, eu vou levantar, viu? Quem aqui já achou que encontrou o amor da sua vida e depois viu que não era o amor da Oxi, sua vida? Então, assim, a gente é adolescente, né? Às vezes a sempre gente, quebramos a pronto, cara. adolescente, ai, meu primeiro amor, encontrei a pessoa da minha vida, É. encontrei o homem da minha vida, a minha esposa, eu quero casar com ele, eu quero ter filhos com ele. E é muito intenso, e é tão intensa essa questão hormonal, que às vezes a gente não sabe diferenciar o que é verdade, o que é paixão, o que é hormônio, né? É muito intenso. E Gente, na se eu nossa contar aqui a minha adolescência em relação a amor, vocês vão rir horrores. eu quero Prime- saber. Primeiro, olha só, viu, Felipe? Primeiro que eu me apaixonei por um menino, aí o meu pai não queria deixar eu ficar com esse menino. Primeiro porque Tu eu era tem que muito idade? nova. Eu tinha, acho que era 15 anos. Pois é, Mas o meu adolescente. pai não queria, né, ainda Aham. que eu tivesse namorado, né? Porque o foco dele era Era estudar. estudar, né? Então ele Aham. não queria que eu namorasse de jeito nenhum. E aí eu me apaixonei por esse menino. Aí o meu pai disse: "Você não vai ficar com ele". Aí eu disse assim pra ele, né? "Pois eu vou me", né? Uhum. Tu sabe o que é, né? Que não Sei. pode falar, né? Aí ele falou assim: "Pode fazer, né? Pode". Hum. Aí eu disse, eu fiquei assim, ó, meu Deus, o meu pai tá mandando eu me. Eu fiquei assim, né? Que você fica, né? E na adolescência, aí eu disse, não, eu vou fugir de casa. Aí eu peguei todas as minhas roupas, fugi de casa, aí fui lá pra casa da minha avó.
Fui pra casa da minha Eita, como se escondeu. Ninguém nunca pensou. Ninguém nunca ia te achar. Ninguém, jamais. Aí Ninguém eu nunca saí duvidou. Aí eu saí da casa dos meus pais pra ir pra casa da minha avó, né? Aí eu fui pra casa da minha avó, né? Aí eu disse assim: "Vó, a senhora não pode dizer pro meu pai que eu tô aqui". É, ninguém nunca imaginou que ela. Ninguém, jamais. Por que eu não pensei nisso Aí antes, eu: né? "Vó, por favor, a senhora não pode dizer". Aí a minha avó só conseguiu guardar por um dia, porque o meu pai começou a entrar em desespero, né? Aí a minha avó conseguiu guardar no primeiro dia, ela não Sua avó falou, ainda foi ela ainda legal, né? Ainda foi legal, foi gente foi. boa por um dia. Aí ela guardou por um dia. Aí, como, tipo, meu pai começou a ficar muito desesperado, né? Aí ela pegou e ligou pro meu pai e falou assim: Ó, Rogério, a Andressa tá aqui, né? Aí falou pro meu pai, né? Aí ele aliviou, depois foi lá conversar comigo. Aí ele teve uma conversa comigo super séria, né? E disse: Ó, minha filha, porque eu realmente não quero. Aí conversou direitinho comigo, né? Mas assim, no momento, eu achei que ali ia acabar a minha vida, porque eu não ia poder ficar com aquele menino. Entendeu? E eu queria muito, porque E eu acabou tava não ficando mesmo. apaixonada. Não, e hoje em dia eu não me arrependo de não ter ficado com ele, porque ele está em umas situações não tão favoráveis, né? Assim, Aham, pelo que eu queria pro meu futuro, né? E pelo que sim. meu pai Então realmente hoje você queria, agradece ao né? seu pai. Sim, com E a toda sua avó também. certeza. Com toda certeza, né? Pai, muito obrigada, viu, por ter me tirado Pois é. dessa. E assim, pessoal, essa situação de Andressa, né, e essa outra situação, por exemplo, a minha, né, que eu tô falando, que eu tô atendendo essa pessoa que é adolescente, essas e outras situações vão acontecer, né? Então, muitas vezes você vai estar lá atendendo no ABS e vai chegar a casos, assim, de adolescentes, vai chegar a casos mais complexos, que você vai ficar, meu Deus, como é que eu lido com isso? E para isso é muito importante a capacitação, né? A gente precisa se capacitar. Então, eu vou convidar vocês a acessar aqui o link que está na descrição do vídeo, tá bom? Que aqui tem um site, né? Enfermagem à Distância. Lá tem vários cursos, tá? Na área da enfermagem, justamente para você se capacitar. Lá tem cursos sobre prevenção, sabe? Sobre planejamento familiar também. Tem cursos sobre atendimento na UBS, tá bom? Então vão lá, confiram, se capacitem, tá bom? Se tornem profissionais cada vez melhores, porque realmente precisa. E lembrando que os nossos certificados são todos reconhecidos pelo MEC, tá? E se você ainda está na faculdade, pode usar esses certificados como hora extracurricular, como carga de extensão. Então, assim, só vantagens, tá bom? Então, E a dica que confiram. eu dou, viu, gente, é garanta o plano VIP, porque no plano VIP, tu sabia, Felipe, que tem mais de 80 cursos disponíveis. Então, assim, quem garante o plano VIP, que é um precinho, ó, que cabe no bolso, tá? Então, aí, não tem pra desculpa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, não tem pra desculpa. O precinho, se vocês olharem lá na nossa plataforma, que o link vai ficar aqui, quando terminar o podcast, tu já corre pra olhar esse link, tá certo? E aí, lá, você tem o plano VIP, que vai ter mais de 80 cursos disponíveis, e a gente atualiza mensalmente. Então, assim, você nunca vai ficar de fora das atualizações que nós temos, Sim, né, na área perfeito. da enfermagem, tá certo? Exatamente. Aí, assim, como eu tava falando, né? Eu tô atendendo essa pessoa, né? Que vem, essa paciente e tal. E aí, sempre eu lido muito, assim, com delicadeza, né? Por quê? Porque é uma adolescente, tá numa região íntima, né? E, tipo, tem toda essa questão, é do outro sexo, tem tudo assim, né? E aí, a privacidade do paciente precisa ser muito levada em consideração, né? Nesse momento. E aí, o que é que eu faço, sabe, Andressa? Eu dou até essa dica, assim. Eu chego, né, e de fato precisa baixar a roupa, né, pra poder fazer o curativo e tudo Uhum, mais. Aí eu digo à mãe, né, eu digo: "Ó mãe, pode ficar aí na sala com ela". Aí eu geralmente eu pego umas toalhas que a gente já tem lá no sim. espaço, algumas toalhas, uns como se fosse campo cirúrgico. Uhum. Aí eu disse: "Ó mãe, tá aqui os campos, a senhora pode usar, pode deixar ela no jeito". Aí eu faço como se fosse, sabe, a cirurgia que a gente deixa Eu só sei, o deixa só o campo. espaço, né? Pronto. Aham. Aí eu digo: "Pode deixar ela aí na posição, já com os campos porque eu não quero ver nada que não me cabe, entendeu? Uhum. Não quero ver nada que não seja necessário. O que é que eu tô ali para ver? O ferimento, somente, tá bom?". Aí por que que eu tô falando disso? Porque quando a gente fala de questões sexuais, né, questões que envolvem reprodução, A que parte envolvem íntima, né? sexualidade. Exatamente. Tudo que envolve o íntimo, né, do ser humano é uma parte muito íntima, né. Imagine que não é algo fácil. A gente tá falando aqui, eu e a Andressa, é porque a gente é boca aberta. Aí a gente tem facilidade para falar, mas nem todo mundo é tão comunicativo É, como a isso. gente, né. Então tem algumas pessoas que têm extrema dificuldade, entendeu, extrema dificuldade, tanto por medo, por vergonha, por tabu ou porque acha que é pecado, que nem minha mãe. Minha Sim. mãe, se você chegar nela e for perguntar, tipo, os métodos dela, o que é que ela faz, deixa de fazer, ela vai mandar você calar a boca, entendeu? Uhum. Ela não vai querer falar.
Não é nem por arrogância, mas é porque ela na cabeça dela, a religião dela, ela diz que não permite. Sim. Então ela E não tem que e respeitar, né, gente? respeitar, O entendeu? Então ela respeito não acima de tudo, então né? na cabeça dela, ela não até hoje, sabe aquilo que eu falei dos filmes que ela pula as cenas? Sim. Até hoje ela faz isso, entendeu? Ela não assiste, mesmo a gente sendo tudo adulto, mesmo a gente tendo tudo vida sexual e tudo, mas ela não assiste. Nem ela Uhum. assiste se ela tiver só e muito menos vai na nossa frente, entendeu? Então, assim, é uma questão dela, entendeu? É particular. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Quando a gente vai para essas questões, né? A gente tem que ter muitos cuidados também com a nossa fala, né? Evitar algumas brincadeiras, né? Principalmente quando, como eu falei, né? Quando é um paciente adolescente, né? Que chega sozinho. A gente até pode ali fazer uma consulta ali rapidinho para pelo menos identificar, né, Andressa, que nem for o caso, identificar o que foi. Mas de antemão é interessante chamar o pai ou a mãe, né, dessa pessoa que é o responsável legal, para ter também uma conversa, fazer que nem a Andressa fez, né? Que a Andressa teve primeiro um contato com a A mãe, mãe, isso. ou seja, ela não foi diretamente falar com o adolescente, até porque o responsável por ele é ela, né, Uhum. então ela chamou primeiro a mãe, acalmou, orientou, explicou o que era preciso e depois pediu licença à mãe para ir falar com ele em particular. Não Isso. foi assim? E também foi tirar algumas dúvidas, foi orientar. Então a Andressa arrasou muito, né, na conduta, porque de fato é isso, né, às vezes acontece muito chegar um adolescente, né, "Ai, perdi minha virgindade. Eu tô com medo. Será que eu perdi minha virgindade onde? Será que eu tô grávida? Né? Ah, eu namorei. Namorei com mais de um rapaz. Será que eu já peguei uma doença? É até saber a conduta que você tem que ter naquele Isso, né? E momento, às vezes né? eles vêm nos procurar, né, para tirar dúvidas e tudo. Mas até isso, né, quando se trata de adolescentes, né, é importante também, né, que a gente acione a família, né, que acione o responsável legal. Outro, não só para a parte sexual, né, mas em todas as condutas, mas principalmente nesse sentido, né, E aí que Andressa? vem também, gente, por exemplo, não só para um adolescente, né, mas também para o adulto, a questão dos métodos de barreiras, né, que eu vou explicar para vocês agora quais são esses métodos de barreira para evitar a gravidez, porque a gente tem vários métodos de barreira, né? A gente tem os métodos de barreira mecânica, né, que vai ser voltada aí para o preservativo. A gente tem tanto o preservativo feminino como tem um preservativo masculino, né? O masculino ele é o mais utilizado, né, que a gente encontra aí com muita facilidade, inclusive nos postos de saúde, a gente tem aí livre demanda, Que é a né, que famosa é, camisinha, né? exatamente, A é. camisinha que protege, né, contra as ISTs e também contra a gravidez Isso, é um indesejada. método bem completo, né? Porque no caso, tanto vai proteger, como o Felipe falou, né? A gravidez, como também protege as ISTs. É um método mais completo que a gente tem relacionados a ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Que aí vem a questão da sífilis, do HIV, né? Enfim, outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Mas assim, o que é que eu preciso que vocês entendam? Que cada pessoa ela tem uma necessidade diferente. Por exemplo, eu, Andressa, eu faço uso do anticoncepcional injetável. Mas será que para todas as mulheres o injetável vai ser o melhor? Não, né? Então a gente vai o quê? De acordo com a necessidade de cada pessoa. E de acordo com o desejo dela, né? Como tu falou, né? Ah, Exatamente. É não, a eu não quero ser mãe conversa. agora, mas daqui a 6 meses. Então Isso. eu tenho que pensar, né, Se Andressa? é daqui a 6 meses, então não posso colocar um método que ela vai permanecer por muito tempo. Um Isso. exemplo, eu não vou botar para essa mulher usar um DIU, né? Uhum, Porque o DIU ele pode permanecer por até 10 anos. Então exatamente. não é interessante colocar um DIU nessa mulher agora, nessa fase, que daqui a 6 meses ela vai querer engravidar, né? Então eu posso colocar um outro tipo de método, ou uma pílula, ou um injetável, né? Para que ela possa estar usando até o momento que Aí ela uma sentir dúvida minha, no firmeza para caso, engravidar. uma dúvida, no caso, o enfermeiro, ele pode prescrever também essa questão desses Do anticoncepcionais anticoncepcional, ou é pode. somente o médico mesmo? Não, Como é gente, que funciona? o enfermeiro ele pode prescrever Aí na tua sim, prática, tá assim, para certo? quem tá assistindo, por exemplo, que é estudante de enfermagem, e aí já quer aprender, já quer ficar com aquele gostinho, como é que você escolhe, digamos assim, o método? Como é que. Porque tem para eles primeiro, existem os Sim. anticoncepcionais, né? Tem o É, injetável, e tem o o oral, oral, uhum. né? Aí, assim, Aí vai como é tudo que. vai na conversa da mulher. Uma dica que eu dou, né? Se você tá ali conversando com aquela mulher, e aí você faz logo a pergunta. Quando você faz um tratamento com comprimido ali, que você precisa tomar ele durante 7 dias, você consegue tomar aqueles 7 dias direitinho, no horário certinho, né? Você consegue realmente seguir aquele padrão de horários? Se ela fala assim, não, mulher, normalmente eu tomo só 3 dias, depois E eu para. esqueço, eu paro, né? Ou então toma em horário tudo louco, tudo diferente. Então você já não vai colocar o anticoncepcional oral para essa mulher. Por quê, Felipe? Porque senão ela vai esquecer.
né? Ela vai esquecer de tomar, ela vai tomar em horários diferentes e ela vai engravidar. Aí Aí depois ela diz o quê? Ai, mas eu engravidei tomando anticoncepcional. Aí você vai procurar realmente afundar a história, a mulher tomava anticoncepcional um dia sim, um dia não. era outra coisa que eu ia te perguntar também, no caso, o que é que acontece? A mulher, ela segue, digamos que é uma mulher que segue certinho, tá tomando bem certinho, mas por algum motivo, digamos, ela saiu de casa, sei lá, aconteceu alguma situação e de fato ela esqueceu naquele dia. Uhum. Aí o que é que acontece nesse caso? A Pronto, mulher, se ela for deixa só de um dia, tomar, se for só um dia, né? ou Vamos supor, se ela só esqueceu de tomar um só caso, um só lá. dia, né? A eficácia ela vai diminuir um pouco, né? Então, assim, não vai realmente barrar por completo, mas aquela mulher ela ainda vai ficar realmente Protegida, digamos protegida, assim. né? Digamos assim. Então, assim, a gente pede pra tomar 2 anticoncepcional naquele dia, no dia que ela lembrou. Por exemplo, se ela esqueceu ontem, quando for no dia seguinte, ela toma os 2. Que é como se valesse o de ontem e o de hoje, entendeu? Mas aí, gente, tem que ter cuidado, porque isso se acontecer mais de uma No caso, vez, é só a é exceção, só não é uma pra ser a única regra, vez. né? Não é pra ser Isso. sempre, É né? só uma única vez. Mas se ela esquecer mais de uma vez, a gente pede pra ela colocar o preservativo junto, né? Aí com o anticoncepcional. Então, ela vai usar o preservativo e vai tomar o anticoncepcional oral. Aí outra coisa também, explica para o pessoal, por favor, como é que fica a questão dos anticoncepcionais orais, os comprimidos, que tem uns que é ciclo 21, né? Que tem a Sim, questão do tempo, do ciclo é. menstrual. Aí Isso. como é que a mulher ela consegue explicar, como é que consegue Pronto, a entender gente qual é tem esse a gente tipo? tem o 21 dias, né, que normalmente são 21 dias que vai tomar o comprimido, né, o ideal é que ela inicie, né, assim que tiver a menstruação, tá certo? Então Então no tem que primeiro dia de vir a menstruação já menstruação, começa. isso, exatamente. Tem que vir a menstruação para realmente ela iniciar o anticoncepcional, tá certo? Isso para quando for tomar a primeira vez. Tá? Por quê? Porque às vezes acontece muito da mulher que toma o anticoncepcional, ela simplesmente parar de menstruar. Tá certo? Uhum. Às vezes pode acontecer, tá, Felipe? Então, eu não vou me basear mais do primeiro dia da menstruação. Eu vou me basear o quê? Se são 21 dias, eu vou tomar os 21 dias e vou ter a pausa, que a gente chama de pausa. Teve a pausa, aí você já inicia mais 21 Que aí a dias de pausa é de quanto comprimido, né? tempo? Normalmente são 7 dias de pausa, Uhum. né? Dá os 7 dias de Que daria, no pausa. caso, um ciclo ao todo de 28 dias, Isso, né? exatamente, é. Aí dá 7 dias de pausa, depois dos 7 dias ela vai iniciar aí novamente esses comprimidos. Ah, professora, mas não desceu durante esses 8 dias, ou durante esses 7 dias, não desceu nada, não veio menstruação. E aí eu toma, tá certo? Porque às Que é uma vezes dúvida pode ser que muito comum, né? aconteça Muito de comum. desregular o E ciclo, a mulher já né? bate o desespero, né? Já bate Isso, o desespero, tô grávida, é. né? Mas não, às vezes desregula, tá, gente? Principalmente quando é a primeira vez que você vai tomar aquele anticoncepcional, né? E Porque o outra coisa organismo não também tá acostumado com aquele e hormônio, outra então coisa pode também, no caso, ela tem desregular. que seguir pelo esse padrão, né? Faz 21, faz É, pelos dias e não pelo mês, né? Que isso, às vezes a mulher ela quer contar pela data do mês. E às é, vezes tem um mês que tem 31 dias, isso, né? E aí ela, às vezes ela quer se basear pelo mês. Não, eu tomo, por exemplo, eu comecei dia 10, então vai até. Só que aí vai chegar um momento que a matemática não vai bater, não vai né? bater. Então é interessante que ela siga realmente, que ela tenha um acompanhamento ali dos dias certinho, né, Isso, Andressa? exatamente, é. E assim, tá, gente? Quando é um anticoncepcional mensal, aí no caso vai ser a data. Por exemplo, se eu tomei 2 de abril, né? Um exemplo. Quando for 2 do próximo mês, eu tenho que tomar novamente. Normalmente são 30 dias, tá? Que a gente dá. Então, sempre se baseia pelo dia que tomou. Se tomou dia 2, vai tomar dia 2 do outro mês. Não tem problema se passar um dia a mais, porque às vezes tem Uhum. 31 dias, né? O mês, né? Mas não tem problema. A gente se baseia ali na data Que esse que tu específica. tá Dia falando, 2 o injetável que é o mensal. intramuscular, no caso, Isso, né? o injetável mensal. Que aí, no caso, se fez dia 2 vai fazer dia 2 Dia do próximo 2, mês, né? Sempre se baseia pela data pelo dia mesmo. específica, tá certo? Para que não haja erros, tá bom? Uhum. Aí falando ainda de anticoncepcional, também eu tava lembrando aqui, tem a pílula do dia seguinte, né? Isso. Aí nesse caso, como é que acontece? Porque às vezes tem mulheres que assim, por exemplo, já vi, Uhum. amigas minhas, aí eu, Sim. né? E é sempre os amigos, né? É incrível. Por isso que eu digo, É. minha gente, procure profissionais de saúde, porque os amigos são ensino que não presta. Tô brincando, meus amigos ensinam coisa que presta também. Mas brincadeira à parte, vamos lá. Já teve amigas minhas que dizem assim: eu não tenho namorado, eu não tenho esposo. Não vou tomar nada. Isso. Porque eu não estou Muito, namorando, não muito, estou tendo Felipe. relações, não vou tomar nada. Aí, beleza, ela tá tranquila. Só que de repente, um belo dia ela sai, vai pra uma balada, vai pra uma festa, alguma coisa, nem tava esperando e o negócio foi melhor do que ela imaginou. Aconteceu. Aí ela disse: meu Deus, devia ter me depilado. Não estava esperando, mas aconteceu. Aí ela vai lá,
puf, tomou uma pílula. Daqui a 4 meses, foi pra outra festa, puf, outra pílula. 3 meses, puf. Aí na cabeça dela, ela diz isso, né? Ela disse: pra que que eu vou estar tomando remédio todo dia, todo mês, se eu Se eu não quero posso tomar a engravidar? cada 3 meses, Se eu posso né? tomar só esporadicamente e quando eu bem Uhum. quiser, né? Já tive relato de amiga minha dizer isso, né? E eu Sim. quase surtei. E aí, Andressa, me explica pro pessoal, por favor, por que que a gente quase surta quando a gente escuta uma coisa É. dessa, né? Qual é o perigo da pílula do dia seguinte? Gente, assim, primeira coisa, né, a pílula do dia seguinte, ela vai ser uma contracepção de emergência. Então, de emergência já tá dizendo, é quando realmente acontece aquele ato de emergência e você não quer engravidar, então você tem ali uma opção, né, que você pode utilizar. Porém, gente, é uma opção muito perigosa, porque essa pílula do dia seguinte, ela deve ser utilizada de 2 a 3 vezes por ano. Tá certo? Hum, Se atentem, tá, minha gente? 2 a 3 vezes por ano. Não é uma coisa que você pode usar mensalmente, não é uma coisa que você pode usar semanalmente, e assim, porque é uma bomba de hormônio, sim, tá certo? exatamente. Essa bomba de hormônio, gente, inclusive, se ela for utilizada de forma muito esporádica, né, assim, bem, Uhum. uma atrás da outra, digamos assim, ela pode surtir muito efeito colateral nessa mulher. Por exemplo, ela pode ter hemorragia por conta dessa pílula que ela tomou, tá certo? Ela pode ter um ciclo menstrual totalmente irregular, tá E aí certo? fica difícil, depois começa outro anticoncepcional, né? Exatamente, até mesmo regular aquele Uhum. ciclo é complicado, tá certo? Então, assim, gente, é de emergência, não é para ser utilizada de rotina, tá certo? É realmente naquela situação que aconteceu uma vez na vida, que você não quer engravidar, então você vai lá e tem essa opção para você utilizar. Mas cuidado, tá, gente? E orientem também, né, as pacientes de vocês, se vocês tiverem pacientes, principalmente essas pacientes mais novas, né, que não tem um parceiro, não tem namorado, não usa nenhum método contraceptivo, é interessante que você tenha essa conversa, porque muitas não sabem, É. né? Mas assim, por exemplo, mas vamos pro caso. Dessa minha amiga eu orientei, eu expliquei o risco, aí acredito que ela parou de fazer isso, né. Mas vamos lá, digamos que seja outra pessoa, que aí ela não tá agindo assim, porque minha amiga já fazia isso de propósito, né, aí Uhum, depois eu falei e tal, também não novamente falando, eu não julguei ela, não culpei, respeitei, porque ela também não é da saúde, ela não sim. entendia, então fui lá e expliquei. Beleza. Mas digamos outro caso, uma mulher que realmente não tá nem imaginando, assim, nada disso e tal, simplesmente tá lá e de repente conheceu um rapaz, alguém, foi lá e namorou e usou o preservativo, né, usou a camisinha e tal, só que aí a camisinha estourou. Uhum. E aí, quem era que imaginava que uma camisinha estourava, né, aí aconteceu nesse caso. Aí realmente nesse caso que foi só uma vez e foi só esse caso, aí ela pode fazer o uso da Sim, ela da pode fazer o uso, da né, da pílula do dia pílula do dia seguinte. seguinte, sim, gente, porque assim, é um método de emergência que ele tá ali para ser utilizado. Então a gente não pode também condenar, né, que algumas pessoas querem Não, condenar a todo custo, né, "Ah, a pílula do dia seguinte nunca só nem faz pensar". mal, né, só faz Não, mal, né, né, o as que vai fazer pessoas mal é o uso indiscriminado, né. isso, Então várias exatamente. vezes ao ano não, de 2 a 3 ali é possível, mas não é interessante usar isso como regra. E mesmo eu lembro até da minha nutricionista, lembrando agora, sabe, Andressa, Hum. porque eu disse assim, eu bem na primeira consulta, né, com a nutricionista, disse: "Quantas refeições livres eu posso fazer?" Ela disse: "Olha, 2, você pode fazer 2 refeições livres". Aí 2 eu por disse: semana? "Uhum". Oxe, pois tá bom Aí demais. aí eu disse assim, eu disse: "Ah, pois eu já sei, todo final de semana vai ser no final de semana que eu vou fazer 2 refeições livres, vou comer o que eu quiser 2 vezes por semana". Aí ela disse: "Olha, calma, espera aí, tô dizendo que você pode fazer, e não que você tem que fazer, olha a diferença, você pode, mas não que você tem que fazer. Ah, de repente chega um final de semana, ah, eu quero um hambúrguer, uma coisa, ok, se permita, mas não é porque tá ali disponível que você tem que fazer". Aí eu lembrei disso porque é a mesma coisa da pílula do dia seguinte. Você pode tomar de 2 a 3 vezes no ano, mas não quer dizer que você tem que tomar 2 a 3 vezes. Então vamos deixar ela ali realmente de stand-by, realmente para situações que fogem da curva, e esses casos mais urgentes, né, Andressa, que realmente são mais específicos, como uma camisinha que estourou, como um encontro que não estava marcado e acabou rolando, né. Então em casos assim, aí a gente tem essa opção, né. Muito bom, aí deu um ótimo exemplo, né, Obrigado, gostei. obrigado. Pois é. Gostei, Mas gostei. mas é bom, né, a nutricionista falou isso, É, né, a e minha aí nu eu o meu nutricionista liberou uma refeição pois é, ela livre. liberou 2, né, e ela disse isso, acho E que a minha eu uso e é com tão gosto. bom, porque eu acho que
tudo vai muito da mentalidade, realmente. Porque quando ela disse isso, eu nem sinto tanta vontade de fazer Eita, refeição meu livre, assim. Justamente por causa disso. Mas não é interessante, né? Ela disse isso, que É, tem, não, você pode fazer, mas não que tem que fazer. E é isso. exatamente isso. Aí, Andressa, falando ainda sobre planejamento, né? Sobre todos esses cuidados que a gente vem conversando, né? Que a gente vem falando aqui. No Vamos falar do caso, diafragma? pronto, Que tu ótimo. Aí, acha, né? Vamos vamos, falar do diafragma, né, vamos. gente? Porque, assim, a gente falou desses métodos, né, pra vocês. E no método de barreira mecânica, além do preservativo feminino e masculino, a gente também tem aí o diafragma, que ele é um método pouco utilizado, né? Muitas pessoas nem conhecem, nunca nem ouviram falar sobre esse diafragma. Mas ele é um método que existe, tá, gente? Ele é o quê? Não sei se vocês já viram, né? Mas se não viram, dão uma pesquisada aí depois. O diafragma, gente, ele vai ser um anel flexível de borracha. Ele é um pouco parecido com o preservativo feminino, tá certo? Lembra um pouco, tá? A diferença é que o preservativo, ele vai ter um canal maior, porque ele vai também evitar ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. No caso do diafragma, ele vai ser só um anel flexível de borracha. Ele não tem o cano, digamos assim, para que vocês entendam melhor. Então, no caso do diafragma, ele vai evitar somente evitar a gravidez, ele não vai evitar as ISTs. Então, no caso, a mulher ela pode introduzir 30 minutos, de 15 a 30 minutos antes do ato sexual, né? Só a mulher pode utilizar, e ela vai introduzir dentro do canal vaginal. Com 2 dedinhos, ela introduz lá no canal vaginal, deixa localizado no colo do útero, né? E na hora da relação sexual, não vai entrar ali a questão do esperma dentro, né, do orifício para entrar ali e ter acesso ali às trompas, né, que é onde a gente tem ali a ovulação. Então, por isso que vai evitar a gravidez. Então, o homem ele vai ejacular, mas não vai chegar a entrar ali no canal da mulher, né? Só vai ficar ali naquela região mesmo mais externa. Ele não entra para as trompas, né? Não entra ali pro útero, por isso que não tem a gravidez, tá bom? Por isso não tem essa entrada Uhum. da Aí, ejaculação. aí a gente volta para aquilo que tu falou antes, que cada método depende da avaliação. Porque esse daí, ele, beleza, ele previne gravidez, mas não previne as ISTs. Então, por exemplo, cada caso é um caso. Por isso que é tão importante a nossa avaliação enquanto enfermeira, entender a situação. Porque, por exemplo, Andressa, digamos, o diafragma, uma mulher casada, digamos, né, que tem relação apenas com o parceiro sexual dela, o marido, digamos. Pode ser interessante, né, uma mulher Sim, que não quer engravidar, o marido. Agora, digamos, uma mulher jovem, solteira, que se permite, né, que tem múltiplos parceiros já não é sexuais, já não é interessante, né? interessante, né. Isso. Então, por isso que o planejamento familiar, ele vê todas essas questões, né, a gente avalia tudo isso. E assim, E né, gente, um detalhe bem importante, né? Porque Felipe até falou, aí me veio assim à sim, pode mente, ir. que é em relação, por exemplo, eu sou casada. Uhum, Não precisa usar preservativo. Mas, minha gente, deixa eu contar pra vocês, tá? Já contando aí das situações que vocês podem pegar um caso assim. E isso foi na UBS, na Unidade Básica de Saúde, né? Que foi uma paciente, chegou pra mim, né? E aí, na prevenção ginecológica, quando ela chegou, ela já veio me relatando que ela tava com as feridas na vagina, né? Na uhum, região da vagina certo. ali. Tudo bem, até aí eu já fiquei mais alerta, né? E aí eu fiz a prevenção dela, só que quando ela baixou a calcinha, né? Eu já observei aquelas feridas e eu achei bem característico de sífilis, né? Então já me atentei. Opa, peraí. Quando ela terminar a prevenção, eu já vou botar ela para fazer os testes rápido, né? Então ela já fez a prevenção, finalizou a prevenção. Eu ainda não dei nada de diagnóstico relacionado à sífilis, porque a gente não pode fazer isso logo de imediato. A gente primeiro precisa confirmar. A gente pode suspeitar naquele momento, né? Mas chegar para o paciente, tu tá com ferida de sífilis, viu? Não, calma, relaxa um pouquinho e vai realmente observar se e fazer o teste para ver se realmente é sífilis. E a gente fez o teste rápido e logo deu o resultado positivo. Eu conversando com ela, Felipe, o que foi que ela falou? Né? Antes de eu dar o resultado, eu perguntei assim: tu tem quantos parceiros sexuais? Ela falou assim: não, eu sou casada, eu só tenho um, Uhum. né? Então, como é que eu iria dar o diagnóstico de sífilis sendo que aquela mulher era casada? Já pensou aí o quanto é difícil você dar o diagnóstico para uma pessoa que é casada e que provavelmente pegou sífilis de quem?
Do marido. do marido. Pegou de quem? De outra pessoa. Isso. E aí entra outros problemas, né? Que são questões familiares, né? Que a gente não vai se meter, mas a gente, enquanto profissional de saúde, a gente também não pode fechar os olhos e fingir que não tá sabendo, né? Porque a gente tem que comunicar. Também o esposo, né? Porque se ela também tá com a situação, ele também precisa começar a fazer os cuidados, né? A gente precisa comunicar ele para que ele comunique essa outra pessoa que ele teve Tem que contato, fazer o né? Então tratamento, tem que fazer o todos têm que tratamento, fazer o todos envolvidos. tratamento. Exatamente. Exatamente. Então são N situações, né, pessoal? Vocês estão Mas, vendo gente, que é difícil você. Gente, eu juro sim, pra vocês, eu fico assim, sem saber o que fazer. exatamente. Eu É assim, meu Deus, eu igual, vou falar pra essa mulher que ela, né? é que nem maltrato de criança. Maltrato de É. criança, assim, meu Deus, olha, idoso, quando você sabe que idoso é maltratado, é difícil conduzir, mas pelo menos ainda é mais fácil, ao meu ver. Uhum. Mas maltrato de criança é muito difícil. Por quê? E abuso infantil. Porque quem é os responsáveis são os pais. Aí muitas vezes quem faz isso é o próprio pai. Aí como é que eu vou lá fazer uma denúncia, digamos assim, falar pro pai que a criança está sendo abusada, assim, Uhum. muitas vezes é ele mesmo que faz, Pronto. né? Então, por isso que vem toda a questão, né, de entrar em contato com os órgãos, né, os conselhos tutelar, fazer essas denúncias totalmente anônimas, né? E aí, quem tem que fazer isso é, né, os órgãos realmente competentes, né? A gente também tem nosso limite de atuação, né, Andressa? Uhum. Enquanto enfermeiro, né, tem coisas que não nos cabem. E pronto, mas são situações bastante delicadas. É. E outras Aí. situações também são as diversidades, né, de sexualidade e de gênero, né? Que existe também o público LGBT, né? E a gente precisa lembrar disso também, né? Que existe pessoas transexuais, existe travestis, existe homossexuais, lésbicas. E aí é outros tabus, né? Que aí as pessoas têm vários tabus em relação à sexualidade, tem dúvida, tem vergonha de falar. Eu já vi mulheres, por exemplo, mulher lésbica, que ela disse assim: eu não preciso fazer prevenção porque eu sou lésbica. Uhum. Então, assim, são N situações que eu acredito que um podcast só não dá tempo, né, de falar de tudo Verdade. isso, mas é importante o aluno saber que existem essas condições, né? Que existem vários e vários casos, e a gente precisa quebrar esses tabus, né? Então, o profissional de saúde, ele não tá ali para julgar, né? Por exemplo, chegou uma travesti, chegou um transexual, chegou uma pessoa garota de programa, né? Porque até eu lembro que na época do meu TCC, né, foi sobre sexualidade de gênero, eu estudei alguns artigos sobre isso e eu vi, né, durante a pesquisa, que o público que tinha mais evasão do posto de saúde era as travestis e as pessoas que trabalham com sexo. No caso, garotos e garotas de programa. Profissionais do sexo, né? Isso, eram as pessoas que mais tinham evasão no posto de saúde, Uhum. eram as que menos iam. E Sim. quando foram se interrogar, era por causa que elas sentiam vergonha do julgamento dos profissionais. Ficam Então, os constrangidas, né? profissionais julgavam Isso. e muitas vezes também não sabiam como conduzir. Por exemplo, chega, digamos, uma mulher, um homem trans. Digamos, né? É um homem, mas é trans e aí tem uma vagina. É um homem que tem uma vagina. E aparece no posto para fazer um exame preventivo, né? É um homem. Tem barba, tem tudo, mas tem uma vagina. E aí tem profissionais que julgam, que olha torto, que olha feio, que faz uma situação que não deveria ser interessante. Então, se eu sei que esse homem é trans e ele tá ali para se cuidar, talvez seja interessante conversar com ele, ver, talvez em outro horário, outro momento, para não ficar tão evidente, né? Uhum. Porque já pensou, dia de prevenção, vamos chamar as mulheres. Aí eu vou lá e chamo um homem trans. Então, assim, tudo que a gente fizer que for chamar muita atenção, igual aquele rapaz que você falou no início, né? Aí o quanto que a mãe dele chamou a atenção, né? Então ele ficou envergonhado, constrangido. Então a gente vai, com o amadurecimento do profissionalismo, a gente vai aprendendo a driblar um pouco essas situações, né? Mas sempre lembrando que o acolhimento é importante, né? A humanização na assistência, não julgar. Não julgar, não tá ali para julgar, porque cada pessoa tem sua vida, não importa se você concorda ou não. Não, não concordo que fulano é garoto de programa, você não tem que concordar. Você tem que estar ali para trabalhar, para cuidar, né? A enfermagem está ali para apoiar. Então, pronto, dá o seu melhor. E é isso, né, Andressa? E aí eu deixo essa dica de novo, né, para o aluno, porque olha só o quanto que é complexo, quanto vai muito mais além. Então, falar de planejamento familiar é falar de todas essas situações, né? Então é muito complexo, então por isso que você precisa se capacitar, tá bom? Então, qual é a dica, Andressa, para o aluno se capacitar Gente, e ficar melhor? capacitação é você fazer curso, né, gente? Vai lá enriquecer o teu currículo, né? Porque é o que eu sempre falo. Profissionais formados tem muito. Agora, o diferencial vai ser a tua capacitação, né? E capacitando assim, você vai agora, que nós já estamos finalizando o nosso podcast de hoje. Então,
você já corre aqui, ó, pro link que a gente vai deixar para vocês na descrição e vocês vão lá acessar a nossa plataforma do Enfermagem à Distância, porque lá, gente, vocês vão ter muitos cursos, né, diversos cursos disponíveis para que você possa realmente se tornar um profissional com capacitação, ó, aquelas que vai fazer inveja a qualquer pessoa, que você E olha faz a assim o currículo da pessoa, né, e diz assim: diferença, né? nossa, ela tem tudo isso de curso, né? Então, isso você faz diferença imensa ali na hora de fazer qualquer tipo de seleção, que olha lá o seu currículo e tem lá vários cursos, né? Então, colocar você para atuar em qualquer área, você tá lá já desenrolado, pronto, preparado e querendo, né? Então é isso, gente. Finalizamos o nosso Exatamente. podcast Então de não deixam, hoje. pessoal, de conferir, tá? Em enfermagem à distância, tá bom? Lembrando, todos os cursos têm certificações reconhecidas pelo MEC, entendeu? Então tem a validade nível nacional, certo? E eu tenho certeza que vai ajudar muito a capacitar vocês para atuar aí na unidade básica, né? Que vocês pediram pra gente falar também, né? Sobre esse serviço que a gente faz na UBS, que às vezes fica um pouco de stand-by, né? Às vezes a gente fala tanto dos procedimentos de hospital e tudo, e às vezes o aluno quer saber, ele tem dúvida de como conduzir nessas situações, né? Que chegam muito na UBS, né? Então, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais a participação de vocês, tá? Conte conosco. Um cheiro grande. Espero vocês nos próximos podcasts. Tchau, Beijo e tchau. até a próxima. Tchau!